Falando agora sobre a protozoologia, né, que é a sub-área da parasitologia que vai estudar os protozoários de importância médica, né, tanto na parte humana como veterinária, mas nosso foco aqui é humano. Aqui eu trouxe do livro do Neves, né, como eu falei para vocês, que é o livro que eu estou usando como base, uma classificação taxonômica dos principais protozoários de importância médica, onde, para a gente, o que vai ser de maior importância é o filo Sarcomastigofora, perdão, e o apicomplexa, né? Aí vocês vão olhando o subfilo, ordem, família, gênero. Os principais gêneros que nós vamos estudar é o Trypanosoma, Leishmania, Giardia, Trichossoma, Entamoeba, Ciclospora, Toxoplasma, Cryptosporídeo. Já olhando o filo Apicomplexa, vocês podem até chegar no gênero. Os que têm mais relevância para a gente, que a gente vai ver, é principalmente o Plasmodium e o Toxoplasma, né? Não sei se eu fiz confusão, mas essa divisão, né, entre os filos e até chegar às espécies. Nós vamos falar muito do T. cruzi, Leishmania infantum, Giardia lamblia, Trichomona vaginalis, Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, né, dentre outras doenças. Aqui foi mais só para fazer um apanhado geral para vocês. Entrando no conceito, né, a protozoologia, né, ela é composta por um grupo de protozoários constituído por mais de 60 mil espécies conhecidas, das quais 50% são fósseis e o restante vive até hoje. Destes, aproximadamente 10 mil espécies são parasitas de animais e algumas dezenas de espécies infectam o ser humano. E os protozoários constituem o reino protista. Eles apresentam uma morfologia variada e eles são unicelulares, né? Constituídos apenas por uma única célula. E para cada função vai existir uma organela designada, onde aqui entre as organelas, entrando um pouco mais da citologia dos protozoários, nós temos o núcleo, o aparelho de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, cinetoplasto, o lisossoma, os flagelos, cílios e pseudópodes, né, que são, como é que eu posso falar, são responsáveis principalmente pela locomoção dos parasitos, dos protozoários. É o corpo basal, que ele serve como uma base de inserção de cílios e flagelos, o citóstoma, que permite a ingestão de partículas, o lisossoma, que permite a digestão intracelular de partículas, os microtúbulos, né, que eles vão formar citoesqueleto, participam dos movimentos celulares, o cinetoplasta, que é uma mitocôndria especializada rica em DNA. Nós temos o retículo endoplasmático, né, onde o liso é voltado principalmente para a síntese de esteroides, já o granuloso para a questão da síntese de proteínas, o aparelho de Golgi, né, para síntese de carboidratos e condensação vai condensar a secreção proteica, né, a condensação. E nós temos o núcleo, né, onde vai ser os protozoários têm um núcleo bem definido, revestido por uma membrana nuclear. Alguns protozoários têm apenas um núcleo, outros têm dois ou mais núcleos semelhantes. E é isso, né? Essas são as principais organelas e suas funções. Lembrando que aqui é só alguns conceitos básicos. Aqui é para ilustrar para vocês algumas organelas, onde aqui à esquerda, de forma mais macroscópica, né, nós temos epimastígota, tripomastígota e amastígota de Trypanosoma cruzi, onde nós podemos observar o núcleo, cinetoplasto, a membrana ondulante, né, com uma característica bem grande desses parasitos, né? Nós temos a amastígota, onde tem um núcleo cinetoplasto, e ao observar já uma análise mais aprofundada, nós podemos ver as outras
Como é que eu posso falar? As outras organelas que eu citei, onde nós temos o flagelo, nós temos retículo endoplasmático, nós vamos ter o complexo de Golgi, novamente o cinetoplasto, o axonema, né? Que faz todas as organelas que fazem parte do metabolismo do parasito. Lembrando, né, algumas morfologias básicas dos protozoários, né? Nós podemos citar os trofozoítos, que eles podem ser ditos como a forma ativa do protozoário, no caso onde ela se alimenta e reproduz por diferentes processos. Nós temos o cisto de Giardia lamblia, que geralmente é chamada de forma resistente da doença, né, no ciclo biológico, ela que vai ficar no meio ambiente até ser ingerida por outro hospedeiro, né, para dar continuidade ao ciclo. Nós temos o gametócito, né, ou gameta, né, a forma gameta, é a forma a forma sexuada, onde ela vai aparecer principalmente em espécies do filo apicomplexa. E nós temos os oocistos, né, onde no caso ela vai representar a forma resultante da reprodução sexuada, né, como por exemplo o oocisto de Toxoplasma gondii. A sua reprodução. Aqui nós temos, né, reprodução, nutrição e a nutrição. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada, né, onde nós temos assexuada, pode ser por divisão binária, ou cisparidade, brotamento, ou esquizogonia. Assexuada pode ser por conjugação, singamia ou fecundação, né, geralmente por parasitos dioicos, né, que têm sexos separados. A nutrição pode ser feita através da difusão dos metabólitos através da membrana, expulsão dos metabólitos através dos vacúolos contráteis. E a sua nutrição, a gente vai lembrar de alguns conceitos mais básicos, que os protozoários podem ser autotróficos ou holofíticos, que no caso são os que, como é que eu posso falar? Eles têm a capacidade de sintetizar a sua própria fonte alimentar, né, a sua alimentação. Os heterotróficos, eles ingerem partículas de outros animais, né, geralmente se alimentam de outros animais. Os saprozoicos, eles absorvem substâncias orgânicas de origem vegetal, no caso essas, elas já estão decompostas e dissolvidas em meio líquido. E nós temos os mixotróficos, que são, nesse caso, eles são capazes de se alimentar por mais de um método dos acima, né, dos que eu citei acima para vocês. E a respiração, eles podem ser aeróbios ou anaeróbios. Os aeróbios são os protozoários que vivem em meios ricos em oxigênio, os anaeróbios já eles não gostam tanto desses ambientes ricos em oxigênio, já ao contrário, né? Eles gostam de ambientes pobres em oxigênio. Aqui, novamente, para ilustrar algumas, como é que eu posso falar? Algumas organelas, algumas características, no caso da locomoção, né? Que pode ser feita através de pseudópodos, flagelos, cílios e microtúbulos. E aqui eu trouxe um trofozoito de Trichomonas vaginalis, onde aqui nós temos algumas, como é que eu posso falar, morfologia, algumas. E aqui, para ilustrar a questão da locomoção, né, e algumas organelas já citadas anteriormente, só para falar, né, que a locomoção dos protozoários podem ser através de pseudópodes, flagelos, cílios ou microtúbulos, né? E aqui, para exemplificar, nós temos um trofozoito de Trichomonas vaginalis, onde aqui no caso nós podemos ver flagelos anteriores, o núcleo, o axonema, certo? E, para finalizar aqui só essa parte de protozoologia,
nós temos as principais doenças transmitidas por protozoários, que a gente vai ver ao longo das aulas, como leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral, malária, doença de Chagas, tricomoníase, giardíase, toxoplasmose e amebia.